Aquele Russell Wilson do Seattle Seahawks está de volta! E que tal o Buffalo Bills, depois de uma grande vitória contra os Jets, entra pra valer na briga por uma vaga nos playoffs? Queridos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Deixa o like nos comentários, se inscreva no canal, meu jovem, minha jovem, se inscreva. Okay. E vamos que vamos para mais um vídeo para lá de safadinho. A semana 11 da NFL realmente deu o que falar, um domingo realmente maravilhoso. O Buffalo Bills amassou o New York Jets depois de uma derrota complicada contra o Denver Broncos na semana anterior. E os Broncos venceram os Vikings com mais uma campanha vitoriosa do Russell Wilson na reta final da partida, né? Então a grande pergunta é, aquele Russell Wilson que a gente viu brilhando em Seattle está de volta? No ano passado ele teve apenas 16 passes para touchdown, o ataque de Denver foi o pior da NFL, foi um desastre com o treinador Nathaniel Hackett. Esse ano, com o Sean Payton, os números são muito expressivos. Russell Wilson tem 19 passes para touchdown, é a terceira melhor marca da NFL. Ele é o quarterback titular menos interceptado da liga. Foram apenas 4 aqui na temporada. E o rating dele, né, é de 104,3, que é o terceiro melhor da liga, tá? Então a questão é, a gente tá vendo aquele Russell Wilson de Seattle? Os números indicam que sim. Os olhos indicam que não. Ok? Foram duas grandes vitórias. Contra os Bills e contra o Minnesota Vikings. E também na outra semana contra o Kansas City Chiefs. Mas qual foi a última vez que a gente viu um time forçar 12 turnovers num período de 3 jogos e cometer apenas o quê? 2, né? A verdade é que o Denver Broncos tá amassando seus oponentes no saldo de turnovers. Então a defesa tá fazendo um grande trabalho em Denver nesse momento, tá? Eu não quero desmerecer o Russell Wilson, que conduziu a campanha da vitória na reta final contra o Buffalo Bills e conduziu também a campanha vitoriosa na reta final contra o Minnesota Vikings. Então ele apareceu em momentos importantes. Mas nos últimos 6 jogos, o jogo contra os Vikings foi o primeiro jogo que ele passou das 200 jardas. Então eu tô vendo um Russell Wilson que tá protegendo bem a bola, tá arriscando menos com os seus recebedores, e a defesa tá equilibrando tudo. Eu não tô vendo um Russell Wilson, em momento algum, carregando o time nas costas. E é isso que ele fazia lá em Seattle. Então a diferença realmente é grande, mesmo com os números. Tira o chapéu pro Wilson, que tá muito melhor esse ano do que na temporada passada, né? Então tira o chapéu também aí pro Sean Payton. Mas querer compará-lo com aquele quarterback que a gente via lá em Seattle, desculpa, simplesmente não é o caso. E, assim, Jerry Jeudy, Courtland Sutton, o Mims, né, são jogadores aí que precisam aparecer mais. Ok, o Courtland Sutton tem 70 ou menos jardas em 8 de 10 jogos. É pra ele ser o wide receiver número 1 do Denver. O Jerry Jeudy tem 7 jogos consecutivos sem chegar a 65 jardas. Os Broncos, nesse momento, estão brigando agora por uma vaga nos playoffs. 5 vitórias, 5 derrotas. Mas o time não vai vencer a batalha dos turnovers por 3-0, 4-1, 5-1 em todos os jogos da temporada. Então o ataque, de um modo geral, precisa produzir mais. E eu tô olhando aqui na tabela de jogos aqui dos Broncos, e eu acho que a gente vai descobrir muito agora sobre o time, sobre o ataque, sobre o Russell Wilson. O próximo jogo é em casa contra o Cleveland Browns, que tem uma defesa simplesmente fantástica. Será que ele vai conseguir produzir contra essa defesa? É algo pra gente ficar de olho. Depois em Houston, depois contra o rival de divisão, aí os Chargers fora de casa.
mais um jogo também fora de casa contra o Detroit Lions. Então, os próximos 4 jogos aí são muito, muito complicados. E para eu ter realmente confiança nesse time de Denver, eu tô ganhando muita confiança na defesa jogando cada vez melhor, McMillan jogando bem demais, Fabian Moreau, a gente sabe que o Pat Surtain é sensacional, Justin Simmons. Eu vou precisar ver mais do ataque de Denver, tem que fluir mais, a gente precisa de mais big plays e a gente precisa ver o Russell Wilson ainda evoluindo, ok? Mesmo com os números, tem muito que a gente ainda precisa ver. E eu me apoio muito no rating da ESPN, que é o QBR, né, que leva não só, porque o rating tradicional da NFL só leva em consideração o que o quarterback fez com o braço e só os números, né? Já o QBR leva em consideração força do oponente, trabalho correndo com a bola, passes, leva todos os aspectos aqui em consideração para chegar a um rating, né, a um número. E o QBR do Russell Wilson é o 19º da NFL, 50,4, tá? Então, vamos ficar de olho aqui no próximo mês. Russell Wilson melhor, mas não chega perto daquele Russell Wilson de Seattle, pelo menos por enquanto. E que tal o Buffalo Bills? Queria falar um pouquinho também dos Bills. Os Bills venceram o New York Jets. Eu esperava uma lavada, deveria ter apostado minha casa em Buffalo Bills -7, né? Pra você que acompanhou o Povo Paulo, você viu que eu tava bem confiante que Buffalo ia cobrir o spread, e é exatamente isso que aconteceu, e com muita facilidade. Eu não vi Nova York anotando mais do que 10 pontos na partida, acho que o meu placar foi 20-9, alguma coisa assim, e o time acabou anotando apenas 6 pontos no jogo. O Buffalo Bills, pra mim, se a gente for olhar e comparar os times da divisão leste da AFC, você realmente acha que o Miami Dolphins é um time melhor que o Buffalo Bills? Né? Buffalo tem a 4ª melhor defesa da liga, já amassou os Dolphins por 48-20 nessa temporada. Não foi 23-20, foi 48-20 nessa temporada. Eu acho que foi na semana 4, as equipes evoluem, ok. Vamos ver o que acontece agora na semana 18, né? Isso, né? Eu acho, vamos esperar, óbvio que os times mudam, mas o Miami estava vivendo seu melhor momento ofensivamente na semana 4, lá no primeiro mês da temporada, tá? E não fez nada contra a equipe de Buffalo, que cede apenas 17,3 pontos por jogo, a 4ª melhor marca da liga. O ataque, tão criticado, tem uma média de 26,7, que é a 7ª melhor marca da NFL, e acaba de anotar 32 pontos contra uma das melhores defesas da liga, correndo para 130 jardas, e com o Josh Allen também sendo eficiente. Eu sei que ele teve uma interceptação, mas foi num Hail Mary no fim do segundo quarto, não vale, sinceramente, tá? E ele teve 3 passes para touchdown. Buffalo tá 6-5. Se não tivesse cometido aquela falta lá de 12 homens em campo, ia ganhar aquele jogo contra Denver, estaria 7-4. Será que aí a gente ia escutar tantas críticas aí ao Buffalo Bills? Você jogou mal contra Denver, mas venceu, e aí, esse é o verdadeiro Buffalo que a gente viu aqui contra o New York Jets. Tá tudo bem, muito obrigado, os Bills ainda controlam o próprio destino. Eu entendo que a tabela dos jogos, a gente pode comparar a tabela dos Bills e a tabela do Miami, colocar Miami como favorito, não tem nenhum problema com isso. Porque os Bills jogam contra a Philadelphia, jogam contra Kansas City fora de casa nas próximas 2 semanas. E depois jogam contra Dallas em casa. Eu sinceramente acho que o time vai ser favorito contra o Dallas Cowboys, né? E aí tem jogo contra os Chargers fora de casa, contra New England. Acho que o time vence esses 2 jogos, depois termina com o Miami fora de casa. Eu consigo colocar o Miami aqui como favorito e questionar se Buffalo vai para os playoffs. Eu consigo entender plenamente. Mas será que o Miami é melhor que Buffalo? Eu não vejo isso. Eu vejo o Buffalo como o time mais físico, eu vejo o Buffalo como o time com o melhor quarterback, eu vejo o Buffalo que é um time montado para vencer em novembro, em dezembro, com fisicalidade, algo que eu não vejo, por exemplo, do ataque do Miami. Então, eu ainda coloco os Dolphins como favoritos para vencer a divisão, até porque Miami enfrenta os Jets 2 vezes ainda, Washington, Tennessee, né? Aqui nas próximas 4 semanas, e eu acho que o time vai ter uma chance de talvez até abrir mais um jogo de vantagem em cima do Buffalo Bills, indo para a reta final da temporada. Só que os Dolphins enfrentam Cowboys em casa, depois os Ravens fora,
e depois eles recebem o Buffalo Bills. E se Buffalo tiver uma chance de ir para os playoffs, precisando de uma vitória contra os Dolphins, ou de vencer a divisão, eu não sei se eu apostaria contra Buffalo ou não. Especialmente porque o Josh Allen realmente domina a equipe de Miami. Então, eu ainda gosto muito dos Bills, eu gosto muito do Josh Allen. Eu entendo que o time passa por um momento conturbado e a tabela não ajuda, mas se a gente for olhar só na qualidade dos times, eu ainda vejo o Buffalo Bills como o melhor time dessa divisão. Nem sempre o melhor time da divisão vence a divisão, ok? Por exemplo, em 92, os Dolphins venceram a divisão e depois enfrentaram os Bills na final da AFC e perderam por 29-10, né? É um exemplo que tá muito fresco aqui na minha cabeça, tá? Então, para mim, Buffalo ainda tem tudo para voltar para essa temporada e não fique surpreso se Buffalo sair de Philadelphia, Kansas City e Dallas 2-1. E aí, se sair 2-1, enfrentaria os Chargers e os Patriots, e o negócio ainda pode ser muito interessante. Então vamos respeitar Buffalo, que tem um ótimo treinador, que tem um fantástico quarterback, o Khalil Shakir, wide receiver, 20 recepções nos últimos 5 jogos, teve uma recepção para touchdown aí de 81 jardas na última partida. O James Cook tá com uma média de 5 jardas por tentativa nessa temporada. Entre running backs com pelo menos 100 tentativas, é a segunda melhor marca da NFL, aí o James Cook. Então agora você tem o Joe Brady, que vai começar a chamar jogadas. Eu achei que ele fez um bom trabalho substituindo aí o Ken Dorsey no último jogo. Viu o Josh Allen mais eficiente, menos ganancioso, ataque terrestre fluiu. Eu entendo que o jogo foi em Buffalo e os Bills jogam muito melhor em casa do que fora, mas agora o time encara basicamente um jogo de playoff a cada semana. E a gente vai descobrir muito agora sobre os Bills aqui nos próximos 3 jogos, especialmente com Philadelphia, Kansas City fora de casa e depois o Dallas Cowboys em casa, tá? Mas, de novo, eu já vi muito desse time aqui nos últimos anos, pedigree, especialmente em temporada regular, 3 anos consecutivos vencendo a divisão para simplesmente descartar essa franquia aqui depois de apenas 11 rodadas. E aí quando eu vejo as outras equipes, o New York Jets tudo indica que não vai a lugar nenhum, mas o Miami Dolphins venceu os Raiders, não encheu os olhos. Também contra Kansas City, anotou apenas 14 pontos. O ataque dos Dolphins não tá brilhando tanto como brilhou aí em semanas anteriores. Tá? A defesa tá evoluindo e eu tenho confiança que Miami vai vencer pelo menos 3 dos próximos 4 jogos. Mas se chegar contra Dallas, Baltimore e Buffalo, meio que mancando até o fim, pode perder os 3 jogos. Muito futebol americano pela frente, não está na hora de descartar ninguém. Buffalo tá 6-5, nesse momento estaria meio jogo atrás de uma vaga de playoff. E o Denver Broncos 5-5, ainda sonhando, precisa demais do seu ataque. É muito simples, a gente precisa ver jogadas mais dinâmicas, não tem como só se apoiar em vencer a batalha dos turnovers por 5-1, 4-1, 3-0 toda semana. Não vai acontecer. Ok, my dears? Então é isso aí, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos para mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça. Me inscrevi. Maravilha, fico feliz. Um grande abraço. Tchau.